sentir o teu coração em mim, bater e pulsar em meu ser. Bom dia, pastores, que a paz seja com todos. Nós elaboramos aqui as etapas do culto que você pode, como sugestão, para facilitar o ensinamento dos obreiros. Em todas as edições que nós tivemos em Ipeúna, nas 9 edições que nós tivemos, em todas elas haviam pessoas pregando nas casas que nunca tinham pregado antes. Então nós desenvolvemos um esboço para treinar esses obreiros que tinham mais dificuldade para levar a palavra até uma residência. Então nós montamos aqui um esboço dentro de uma pregação para a gente ter uma ideia de como nós podemos orientar esses obreiros a levar a palavra do Senhor nessas casas. Eu separei aqui 2 coisinhas que são fundamentais que o obreiro precisa saber. Primeiro, responsabilidade. Os obreiros, eles devem ter uma ideia da responsabilidade que está sobre a vida dele para levar a palavra para essa casa, pois ele vai ser um instrumento usado por Deus para gerar fé no coração daquela casa, para gerar fé no coração daquela família, e isso pode mudar a história daquela casa, isso pode mudar a história daquela família. E também, uma segunda coisa, ele tem autoridade. O mesmo Deus que chama é o Deus que capacita. Ele tem a responsabilidade, uma grande responsabilidade, de levar a palavra, e ele tem a autoridade do Senhor. Naquele momento, ele será a autoridade em nome do Senhor para libertar, para curar, para salvar e para fazer o que Deus tem para fazer naquela residência. Então, nós elaboramos aqui no texto de Atos, capítulo 3, versículos de 1 a 8, você já conhece o texto, quando aquele paralítico de nascença era colocado todos os dias na porta do templo para pedir esmolas. Então nós elaboramos aqui 5 etapas para que o culto seja abordado, 5 etapas para abordar esse culto. Primeiro, o louvor. Irmãos, se houver alguém com você, que pode ir com você, que sabe cantar, ou que sabe tocar, leva essa pessoa com você. Facilita demais. No início do culto, nós costumamos fazer assim: nós cantamos 2 cânticos antes de ler a palavra e iniciar a pregação. Então, se houver alguém que canta, ou você, leva 2 canções e você pode cantar neste culto. Se não tem ninguém que pode ir com você, ou se você não sabe cantar, muitas vezes nós fizemos em Ipeúna da seguinte forma: muitos obreiros levaram um CD e um radinho. O obreiro pode levar um CD e um radinho, coloca lá, ouve 2 cânticos e depois começa a palavra. E você pode usar a sua criatividade. Chegamos a fazer lá também, o pastor gravou um DVD apresentando a igreja, agradecendo a casa que a gente estava fazendo culto. E chegando lá, se a pessoa tiver o DVD, você pode colocar no DVD, você vai assistir aquela apresentação pelo pastor e depois você inicia o culto. Essa é a primeira etapa. Segunda etapa do culto: o obreiro, ele precisa chamar a atenção daquela família, daquela casa, para aquela necessidade dele. Olha só,
Esse homem que nós vemos aqui nesse texto, ele tinha um problema aparentemente impossível de ser resolvido. Ele era paralítico de nascença. Então, qual será o problema, a dificuldade na casa onde o obreiro vai? O obreiro deve chamar a atenção para que as pessoas tragam à sua memória aquilo que realmente está sendo difícil para ele. Qual o gigante que está diante daquela casa, diante daquela família? Próxima etapa. No texto, esse homem que era paralítico, estava na porta do templo, ele pedia esmolas. Por que ele pedia esmolas? Porque ele estava acostumado com aquele problema que ele tinha. Ele estava habituado com aquele problema. Então, quando a casa está habituada com uma determinada situação, a casa sofre há muito tempo por aquele problema, acaba ficando sem direção, acaba se acostumando com aquela dificuldade, e quando as pessoas estão acostumadas com as dificuldades, acabam pedindo de forma errada. Por que aquele homem pedia moedas? Porque ele não sabia que existia um Deus que podia curá-lo daquele problema. Então, o obreiro precisa direcionar a visão daquela casa, daquela família, para onde ele deve pedir. Em que fonte ele vai buscar a solução daquele problema? Mais um tópico. Nós temos os obreiros que forem pregar, eles têm que tentar mudar agora o foco daquela casa, o foco daquela família. Você já trouxe a memória dele, o obreiro já trouxe a memória dele, o problema, a dificuldade, a situação. Já foi direcionado para ele qual é a fonte. Agora, o obreiro precisa tirar o foco daquela casa, do problema, da dificuldade, daquilo que parece ser impossível, daquele gigante, e colocar o foco no Senhor. Se o obreiro conseguir, através da palavra, persuadir aquela casa pelo poder do Senhor e tirar o foco do problema, da dificuldade, e colocar o foco no Senhor, que pode resolver aquele problema que parece ser impossível. Se o obreiro disser assim, o exemplo: olha, como esse homem foi curado de um problema aparentemente impossível, eu posso apresentar para você, diante da família, eu posso apresentar para você um Deus que pode resolver o seu problema. Irmãos, quando o obreiro falar isso para aquela casa, para aquela família, uma necessidade naqueles corações, um problema que para eles parece ser impossível, os olhos vão se voltar para a pessoa que está pregando e vão dizer assim: ele tem a solução para o meu problema. Ele tem a solução para o meu problema. Agora eu quero ouvir o que ele vai dizer. Pronto. O foco foi tirado do problema e da dificuldade e foi colocado no Senhor. Aí, a próxima etapa, você vai se colocar diante daquelas pessoas, o obreiro vai se colocar diante daquelas pessoas e vai fazer o apelo para quem quer, para quem deseja aceitar esse Deus, esse Jesus que foi apresentado e que pode vencer aquele problema e aquela dificuldade. E a última etapa do culto, os pastores podem fazer para os obreiros uns flaconetes de óleo e o obreiro leva na casa. É importantíssimo. E o obreiro, depois do culto, depois de ter terminado a palavra, depois daquela família ter aceitado Jesus, ter recebido Jesus como Senhor da vida delas, o obreiro vai lá e unge aquelas pessoas e unge aquela casa. Amém? Obrigado pela atenção. Deus abençoe.
Você viu como é que é simples? Todo mundo na sua igreja já fez isso. É 45 minutos de reunião. A importância de ungir com óleo a casa. A importância de levar um vidro de óleo, um flaconete de óleo, ungir e deixar um presente para a pessoa. Depois o irmão vai estar falando agora sobre o ganhar e cuidar. Ganhar e cuidar, né? Tem um outro lá. Não meu, é o Marcelo. Aí o ganhar e cuidar é o discipulado, a importância do discipulado. Isso é muito importante. Quem faz bolo aqui, levanta a mão? Cadê as donas de casa, as pastoras poderosas aí? Hein? Que marido que vai em casa, o filho, que abre o forno antes do bolo ficar pronto? O bolo? Fala assim: todo bolo deve ser esperado. Tem que acompanhar. Eu fui muito pobre, mas pobre miserável mesmo. Lá em casa, quando tinha bolo, era um acontecimento. Porque quando tinha farinha, não tinha ovo. Quando tinha ovo, não tinha fermento. Então sempre faltava alguma coisa. E a gente não tinha uma para que vizinho pedir. Então, quando tinha bolo, era acontecimento. E quando a mãe fazia bolo, a gente ia lá e abria o forno antes do tempo. E o bolo murchava, a gente comia aquele bolo com ar doce. Então você tem que acompanhar. Fala assim: tem que acompanhar. Amém? Tem que acompanhar. Marcelo, vem falar para nós. Se você pode aplaudir, vamos aplaudir. Bom dia, pastores. Paz seja convosco. Agora que nós aprendemos um pouco da visão que é possível ganhar, alcançar centenas de pessoas em um dia, em uma semana, a gente vai tentar esclarecer uma dúvida. Tudo bem, eu ganhei, eu alcancei essas pessoas, elas aceitaram Jesus e elas estão lá na residência, lá onde a igreja chegou, lá onde a igreja obedeceu o ID e foi pregar o Evangelho. Como que essas pessoas elas vêm para a igreja? Esse é o nosso desafio. Por que nós devemos investir em cultos simultâneos? Então, nós temos aqui um gráfico, e essa pesquisa não é nossa, a fonte está ali para você ver, que é a Cepal, no ano de 2010. Leitura da Igreja Brasileira sobre a participação em programas de evangelismo e discipulado. Quanto da nossa membresia participa de um programa que envolve evangelismo e discipulado? Seja grupos familiares, células, qualquer programa que invista em evangelismo e discipulado. E essa pesquisa mostra que 11% da nossa membresia, em média, está envolvido com o evangelismo discipulado. Agora, pergunta para a pessoa que está do seu lado: o ID foi para você também? Porque nós nos acomodamos. Eu sou líder de jovem e eu ouço muito isso. Poxa, o nosso grupo de jovens está evangelizando, né? Nós estamos distribuindo folhetos, né? A nossa igreja fez um trabalho que ganhou tantas almas. A nossa igreja fez, 11% dela fez. 89% da nossa membresia está inativa, pasmem você, no quesito evangelismo e discipulado. Tanto é que de uns 15 anos para cá, 20 anos para cá, nós temos importado modelos, métodos para mexer com esses 89%. Então nós vamos lá à Colômbia, pastor César Castellanos, e nós ficamos pasmados quando a visão celular ela vem e ela começa então a mexer com aquela parte inativa, transformar cada casa numa igreja, não é isso? E cada pessoa num obreiro, num ministro. Isso mexe com os 89 inativos.
Quando nós vemos lá a visão da maior igreja do mundo, essa é a publicidade que se faz com os grupos familiares, cultos familiares, a gente chama de várias formas, e nós percebemos o quê? Que o que está acontecendo é que mais pessoas dentro desses 89% inativos da nossa igreja estão participando desses programas. O que o culto simultâneo na verdade faz? Ele aumenta os 11% ativos, ou seja, torna a igreja mais eficiente em evangelismo e discipulado. Você pode aplaudir o Senhor por isso? É verdade, irmãos. Não só 11% de uma igreja de 100 pessoas, 11 evangelizam e se preocupam com o discipulado. Quando você começa a fazer o culto simultâneo e você ultrapassa essa barreira dos 10%, dos 11%, você começa a colher os frutos de uma igreja mais saudável nesse quesito. Você vai ter mais visitantes nos seus cultos, você vai ter mais crianças espirituais dentro da sua igreja. E é sobre isso que a gente quer falar. Na sequência, já foi falado sobre evangelismo, mas a gente começa a evangelizar na abordagem para o agendamento das casas. Quando a pessoa chega e explicar o que vai acontecer, quer pedir para que seja feita uma reunião na tua casa, a pessoa pergunta, mas o que vai acontecer lá? Nesse momento você já está evangelizando, você já está falando do propósito, aquilo que você pretende ou que a sua igreja vai fazer na casa. Pregação da mensagem, nós vimos aqui, e isso é muito importante, o Marcelo Piscalquinho ressaltou aqui, a simplicidade de você colocar o conteúdo na mão do obreiro, porque normalmente na nossa igreja lá são obreiros leigos, pessoas que precisam do conteúdo para levar. Uma vez que você coloca a mensagem, o conteúdo que você designou para a salvação, ela vai e prega, evangelismo pela mensagem. E por último, a entrega de material didático. Você tem um flyer, um folder, alguma coisa que a sua igreja produziu, essa é a hora de você levar para a pessoa. Na minha igreja tem culto de terça, de quarta, de quinta, falar da programação e deixar lá um material didático. Você está evangelizando também. Discipulado, isso é o que eu vim falar aqui em poucos minutos, que é como essa pessoa que foi alcançada na casa, ela vem para a igreja. Então nós precisamos, quando nós formos falar aos obreiros que vão fazer esses cultos simultâneos, um pouquinho sobre discipulado. E o mais básico que a gente pode extrair do discipulado é o seguinte: em Lucas 11, essa palavra, ela diz assim: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele disse: quando orares, dizei. E aí ele ensinou os seus discípulos a orarem. O que a gente extrai daqui? Nós precisamos de duas partes para que haja o discipulado. A parte diretamente ligada ao discípulo, que nós vamos chamar de aprendizagem. Levanta o seu dedinho para cima e diga assim: primeira parte, aprendizagem. Se o discípulo ele não estiver apto a aprender, com vontade de aprender, meu irmão, você pode fazer 15 aulas, 20 aulas, 30 aulas de discipulado, apresentar o conteúdo que você quiser, a pessoa não está apta a aprender. Porque Jesus só ensinou seus discípulos a orar quando um deles se levantou e disse assim: ensina, mestre, a gente a orar. Porque havia ali disposição para aprender. A parte que cabe ao discípulo é a aprendizagem. Agora diga assim, número 2. A parte que cabe ao discipulador, ao mestre, é o ensino.
Se existe uma pessoa que quer aprender, mas não existe uma pessoa que quer ensinar, não há educação, não há, então, resultado final, não há discipulado. Então nós precisamos combinar essas duas coisas, a aprendizagem e o ensino. Como que nós fazemos isso? Quando a pessoa é leiga, ela pegou, foi treinada na igreja um dia, em um momento, preparado pelos pastores, foi colocada uma mensagem na mão dela, ela foi, pregou, e agora será que ela tem conteúdo para discipular a pessoa, para que a pessoa possa vir à igreja? E aí eu conto, buscando a Deus, eu trabalho com discipulado já faz algum tempo, e o Senhor me deu uma palavra. Eu sou casado, eu tenho um filho, o nome dele é Caio, de 3 anos. 3 aninhos. E nós ensinamos... quantos aqui tem um animal de estimação? Agora você vai me ajudar, pastor. Quantos? Deixa eu ver. E nós pensamos num gato para dar pro meu filho. Aí eu pensei num cachorrinho. Mas dá trabalho, né? E a nossa casa ali não tem muito espaço para um bichinho de estimação, então nós resolvemos dar para ele uma calopsita. Quem já teve ou já viu uma calopsita? Levanta a mão. Aquela ave que parece um papagaio, um periquito um pouquinho maior, né? E nós chegamos, não, ele precisa ter um animalzinho de estimação. E nós pegamos essa ave ainda quando ela estava com os olhinhos fechados, bem no início, assim que chocou o ovinho, e ensinamos o Caio a alimentar com a seringa, com aquele preparo que a gente compra na casa de ração, e ensinamos ele a alimentar. Quando abriu os olhos e ele começou a se encher de pena, a calopsita, nós colocamos o nome da calopsita de Barnabé, né? Barnabé. E meu filho não consegue falar Barnabé, ele fala Bé. E quando ele chama Bé, a calopsita vai atrás dele, assim, na casa. Mas por que você está falando isso? Agora olha para a pessoa que está do seu lado. Tira um pouco a Bíblia aí, a anotação da sua mão. Tira um pouco aí, põe do lado, irmão, fazendo um favor. Me ajuda, por favor, que eu só tenho esses 2 minutos, eu vou terminar já. Senão meu pastor vai brigar comigo. Rapidinho. Agora olha para a pessoa que está do seu lado. Olha para ela, vira para ela. Virou? Me ajuda aí, irmão. Me ajuda aí. Virou para ela? Nesse momento você está dentro do ovo. Fecha os olhos. Fecha os olhos, olha para ele, vira para ele, mas fecha os olhos. Quando eu disser 3, você vai bater palma. E esse ovinho vai quebrar. Certo? Você vai bater uma palma assim. Vamos lá? Com os olhos fechados. 1, 2, 3. Quebrou o ovinho. Olha para o seu irmão que está do seu lado. Fala para ele: mamãe. O obreiro vai alimentar ali a criança que está nascendo na casa, e ela vai respeitar aquela pessoa como um discipulador, porque nós podemos discipular, mesmo sendo leigos na teoria, mas nós temos amor pelas almas, e isso faz de nós uma pessoa que pode discipular sim. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Meu irmão, a partir daquele momento que o obreiro foi lá e levou a comidinha na boca daquela pessoa e que ela nasceu de novo, quantos creem que quando a pessoa aceita Jesus, ela nasce de novo? Que o Espírito abre os olhinhos assim, e quem ela vê? Ela não vê o pastor da igreja, ela não vê o obreiro preparado nos nossos seminários do ITQ, ela não vê aquele irmão que sabe tudo de Bíblia, mas ele vê aquela pessoa leiga que se dispôs e foi ali até a casa e pregou para ela. Ela abre os olhos espirituais e o que ela disse? Glória a Deus por isso. E aí a mãe e o pai dizem assim: olha, agora você não pode ficar aqui. Você não pode ficar aqui. Sabe por quê? O teu lugar
é junto com as outras calopsitas. O teu lugar é junto com o pessoal que pensa como você pensa. E nós sempre pensamos, irmãos, que discipular era implementar no nosso próximo o caráter de Jesus. E nós tentamos por muito tempo fazer isso com aulas de discipulado, curso de discipulado, quando na verdade isso é instintivo. Isso, quando o nosso espírito ele abre os olhos, ele sente necessidade de se ligar a alguém espiritual, e é isso que fixa ele ao corpo. Você não precisa de fazer muita força, não. Ele vai procurar o corpo por instinto. Uma criança, quando ela está com fome, você sabe disso, tudo ela pega e põe na boca, né? Se ela estiver sentada num monte de areia e ela estiver com fome, ela pega as mãozinhas, e se a mãe deixar, ela vai comer areia, porque está com fome. É instinto. Quando nós nascemos, o Senhor colocou no nosso espírito alguns instintos que nós não valorizamos. Eu digo para você, sem medo de errar, você tem uma relação de discipulado com alguém. Alguém que quando você precisa, você liga, ora por mim. Alguém que quando você precisa, você vai lá e pede um conselho. Porque isso está impresso no nosso espírito. Foi Deus que colocou isso. Está na natureza. Olha para a criação. Você não é meu filho não é uma calopsita. Mas quem alimentou, né? Quando abriu os olhinhos e quem dá ali o alimento, eu posso chamar, ô Barnabé, vem, não vem. Mas se minha esposa e o meu filho chamarem, a ave sai do lugar e vai, atende ao chamado. Você vai dizer, você vai ensinar os seus discipuladores, os seus obreiros, novos discipuladores, a se envolverem com o discipulado de uma forma simples, como essa que eu disse para você. Quando a pessoa abrir os olhos espirituais, quem ela vai ouvir? Quem está ali com a seringuinha, colocando a papinha na boca dela. E se aquela pessoa disser assim, olha, a minha igreja fica do outro lado da cidade, você tem que pegar um ônibus, descer e andar 200 quilômetros, e andar 5 quilômetros, 2 quilômetros, irmão, ela vai. Tem uma igreja do lado da minha casa, mas quem colocou a papinha na minha boca um dia, fica a 11 quilômetros. Já faz 15 anos que todos os dias nós andamos 15 quilômetros para receber essa papinha. Não tem preocupação, meu irmão, que você vai fazer um culto no outro bairro e aquela pessoa lá que você investiu, que você mandou um obreiro, vai ficar para outra igreja. Irmão, se o obreiro que estiver lá falar assim, olha, esta é a minha igreja, ela que investiu em mim e é por ela que eu estou aqui. Aquela pessoa vai pegar o seu automóvel, vai de ônibus, pede carona, monta um itinerário e vai lá onde você está. Você pode acreditar nisso? Eu não quero nem falar dos outros slides. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Graças a Deus. Isso pode dizer, por isso que eu trouxe esse pessoal apaixonado, está vendo, irmãos? Alguém fala que não pode definir paixão, pastor. Paixão pode definir sim. Paixão é qualquer coisa que você não pode viver sem. Você não pode ter sem paixão. Você tem que ter paixão por alguma coisa. E Deus está proporcionando para nós hoje uma paixão por pessoas, por rostos que a gente nem conhece ainda, em nome de Jesus. E a gente vai conhecer. Amém? Está vendo como é simples? Já eu vou ter que ir até 11h10. Pode, pastor Camilo? Pode? Eu ia terminar os outros. Posso passar 10 minutos? Pode? Amém. Então, recapitulando, por favor. A apresentação é uma arma de persuasão. O testemunho que o irmão leu, que o pastor Alexandre disse agora há pouco, é de uma pessoa que mandou para a gente, eu nem pedi. O pastor lá está tão empolgado.
Em Perú é uma igreja, então a empolgação é nossa, da nossa casa. Em Piracicaba é 35 igrejas. A empolgação é da cidade, é dos 35 pastores. O pastor me ligou ontem e disse assim: pastor, quinta-feira me ligou, o culto meu hoje de quarta-feira, pastor Denilson, que não deu tempo de eu ir lá gravar a fala dele para trazer para você. O culto meu da quarta-feira foi o melhor domingo do mês meu. Encheu de visitantes. Ele fez um culto, o bairro dele é um bairro terrível. Fica perto dos bairros mais perigosos, o bairro mais perigoso da cidade. Ninguém gosta, está no Bosque dos Limites, chama o bairro. Não é bonito, mas um bairro terrível. Ele fez 38 cultos. 38 cultos. Um dos mais que conseguiu fazer a média de cultos lá, e a média dele não tem 200 pessoas. Ele comprou a ideia. E ele disse assim: a alegria do povo, quando retorna para a igreja para contar os testemunhos, é algo fantástico. Algo fantástico. E esse pastor da moça do suicídio, que chama Marcos Bombo, a mulher esperou o culto para tomar a decisão se o culto fosse a última esperança da vida dela. E o culto foi a esperança da vida dela. Então, a apresentação é a arma da persuasão. Movimento é prova de vida, gente. Todo movimento é prova de vida. Ela precisa abrir os olhos. Prova de vida. A gente, quem tem aqui mais de 10 anos de crente? Levanta a mão. Maioria. Quantos amigos seus fora da igreja você tem? Você faz churrasco, você convida a crente. Você vai torcer para o Atlético ou o Cruzeiro, você leva a crente. Você faz festa de aniversário, você convida a crente. Você vai viajar de excursão, você leva a família de crente. Quem que nós vamos ganhar? A gente só chega o único crente. A gente tem gente fora da igreja, nós temos amizade que não é. Mas isso não é culpa minha, isso é natural. A gente mudou o círculo de amizade. Às vezes a gente demora para ir até ver a nossa mãe, nosso pai, nossos irmãos, porque nós temos compromisso com a igreja. Você falou mentira? Agora, quando você tem uma criança pequena na sua casa, quando nasce um bebê na casa, não muda o curso da casa? Muda, de todo mundo. Ele não quer saber se é 3 da manhã, filho. Ele vai chorar e quer leite. Aí a gente se conforma. Ele trocou o dia pela noite. Mas não destroca durante 6 meses. Ele muda o curso da casa. E todo mundo vai dizer: ai, que bonitinho. Eu um dia já fui chamado de bonitinho, filho. Você também. Olhava para o pastor, você viu assim, né? Ele falou que continua, ele é modesto. Não é? Porque a criança traz alegria para casa. Traz alegria para casa. Gente nova na igreja traz alegria para a igreja. E saber que foi você que conseguiu trazer aquela pessoa para você. Se você foi a instrumentalidade, alegra o teu coração. Alegra o teu coração. Tem um irmão na nossa igreja que vem de seguro, ele vai para o estacionamento da igreja, ele fala assim: esse é meu, esse é meu, esse é meu, esse é meu, esse é meu. Pô, isso aqui não está comigo ainda, precisa estar comigo esse carro aqui. Entende? Então você olha e fala assim: olha o pastor Mário, pastor Antônio Genaro, quantos filhos na fé eles têm aqui? Não é? Eles falam: isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui foi eu. Olha, mas gostoso assim. E aí hoje tem netos na fé, né? Olha quantas gente você conseguiu ganhar para Cristo. O homem que ganhou o Billy Graham para Jesus, volte e meia Billy Graham, você deve conhecer a história, levava para ele ver nas pregações, conferências. Só que estava bem velhinho, ele ficava no camarim, só assistindo os cultos.
quando o Billy Graham fazia aqueles apelos e via aquelas pessoas aceitarem a Cristo, ele falava assim: Deus, eu tenho participação dessa gente. Eu tenho participação. Pastor Toninho, eu vou ter participação nos 6 mil por trimestre aqui, filho. Você vai ter participação. Então, gente nova, movimento é prova de vida, meu irmão. Você vai colocar toda a tua igreja para trabalhar. Aquele que ora vai ficar olhando para o pastor. Aquele que vai arrumar a casa. Aquele que vai ir à casa. Certo? E aí, o segredo é essa volta. Terminou os cultos 8h30, 15 para as 9. O povo volta para a igreja. Os obreiros, não a pessoa que assistiu o culto. Os obreiros voltam para a igreja. E aí a gente reúne quando estamos às 9h30, 15 para as 10, para não gastar muito tempo, para ser rápido. E nós temos feito o seguinte lá: nós chamamos as pessoas que nunca fez para testemunhar. É a alegria dos 70. Tudo que é feito com a intenção de agradar a Deus dá resultado. O povo fica alegre. Irmãos, a gente sai alegre da igreja. E o resultado são as pessoas que vão se convertendo. Amém? Antes disso aí, antes de passar o movimento prova de vida, Daniel vem cá. Daniel tem um testemunho para ler. Um leigo escreveu isso ontem para ele, porque é amigo dele. Ele vai contar. Bom dia, irmãos. Paz seja com todos. Amém? Amém. Esse despertamento que foi mencionado várias vezes é algo fabuloso. O pastor falou aqui de receita de bolo. E o bolo, quando está pronto, é muito gostoso, não é? Imagina ele com recheio, que são as novas almas que estarão vindo para a nossa igreja. Mas a cereja do bolo é a alegria do teu obreiro no retorno para a igreja. Você pode dar uma glória a Deus por isso? E desperta dentro das pessoas aquilo que estava nos 89% que o Marcelo falou, inativo. Desperta dentro dele aquele soldado valente que está dentro dele e ele não sabe. Eu pedi para esse meu amigo, ele tem 35 anos, é membro de uma das nossas igrejas quadrangular há mais de 5 anos, em Piracicaba, trabalha na administração do grupo Cosan. Não sei se vocês conhecem o grupo Cosan, é fortíssimo, uma das maiores empresas do mundo. E ele disse: puxa, eu estou um pouco preocupado, porque eu nunca fui em nenhum lugar, eu nunca falei de Jesus desta forma. Aí eu falei para ele: Fábio, é você que vai pregar? Ele falou: não, eu vou acompanhar. Aí eu dei risada. Eu falei: você vai acompanhar? Ele está preocupado? Eu falei: eu estou. E aí, quando ele voltou, ele ficou tão feliz. Eu falei: por favor, faça um relato que eu quero compartilhar com os irmãos lá em Belo Horizonte. Eu vou ler o relato dele. Fizemos na terça-feira, dia 28/6, os cultos simultâneos. Formamos 16 equipes da minha igreja, obreiros e secretários. Irmão, foi uma bênção. Fui numa casa onde tinha 4 pessoas. 2 delas aceitaram Jesus. Meu coração pulava de tanta alegria por isso. E meu Jesus, lembrei quando fiz isso. Quando aceitei também, o obreiro falou sobre a passagem de Atos 3, de 1 a 8. Nossa, que tremendo! Deus nos capacitou de uma forma totalmente impressionante. Eu jamais, nem em pensamento, achei que um dia poderia ser usado do jeito que fui por Deus. Uma frase que sempre digo e deixo aos demais: Deus age, mas faça a sua parte. Fizemos nossa parte e Ele agiu. Sair das 4 paredes, como o meu pastor sempre fala, e levar Jesus às pessoas é muito surpreendente, pois falar de Jesus para quem está na igreja ou já conhece é muito fácil e simples, mas ser realmente o soldado de Cristo e ir ao campo de batalha me gerou um certo, entre aspas, friozinho na barriga.
Desde o dia que fui convidado pelo meu pastor a fazer parte da equipe, já comecei a orar, pois sabia da minha responsabilidade e também do meu objetivo. Saímos 3, eu, o irmão e Jesus. Dá uma glória a Deus aí, irmão. Foi em 3, ele, o irmão e Jesus. Afinal de contas, iríamos apresentá-lo verdadeiramente a esses irmãos que visitaríamos. Já fiquei ligado desde cedo. 4 horas da manhã, acordei e comecei a orar pelo obreiro, pois ele seria quem levaria a mensagem, e eu somente iria acompanhá-lo. Foi tremendo, não canso de dizer isso, pois realmente foi isso mesmo que aconteceu. Eu, para ser sincero, aprendi que temos que pregar mais o Evangelho, não somente esperar essas oportunidades. O projeto colocado a nós pelo nosso superintendente, pastor Toninho, foi uma bênção. E já estou ansioso esperando o próximo. Quando nos reunimos depois na igreja, todas as equipes na volta das visitas, fomos ouvindo os relatos dos demais falando das experiências, da condução das visitas, do objetivo alcançado, das almas ganhas para Jesus. Sem palavras, alegria estampada no rosto de cada um. Eu particularmente nem sentia vontade de ir embora. Vamos parênteses aqui, e isso vai acontecer na sua igreja, amém? Eu particularmente nem sentia vontade de ir embora. Só na nossa igreja ganhamos 22 almas, fora os que se reconciliaram, cada relato, cada história. Deus, obrigado por colocar esse projeto no coração do nosso pastor Toninho. Veio direto do trono e abalou essa cidade, causou impacto. Sou grato também ao meu pastor Sérgio pelo paizão que me ensina cada dia dentro da palavra, que orou por nós quando estávamos em visita. Esse projeto ganhou almas, esse projeto mudou a vida de muitos, inclusive a minha. Relato dele, hein? Me sinto na linha de frente do campo de batalha ao lado de Jesus, pois eu tenho a espada, eu tenho o escudo, a fé e a palavra do Senhor. Deus seja louvado, estaremos juntos para as próximas, pois haverão muitas. Deus nos abençoe. Você pode dar uma glória a Deus por isso, irmão? Vamos aplaudir a Jesus. Relato de um membro de 5 anos dentro da igreja, 35 anos de idade, camarada, nível superior, tem faculdade, e estava lá, nos 89% inativo dentro da igreja. Ele precisava daquela voz que o pastor Alexandre falou: vai, meu irmão, vai que você é capaz. E ele se sentiu incapaz, mas Deus o capacita. E ele descobriu que ele tem um Deus, um Espírito Santo dentro dele que o capacita para fazer a obra. Amém, irmãos? Pastor, vou comentar também da nossa apostila. Nós já tivemos uma reunião ontem. Tudo que aqui foi falado, nós estamos colocando isso em uma cartilha. Só que essa cartilha, ela é muito detalhada, é um trabalho excelente, como esse trabalho deve ser. Amém? É uma cartilha capa dura, ela é envernizada, é um trabalho excelente, feito em gráfica. Então, isso nós vamos comercializar no custo de R$10 por cartilha. Aí o pastor vai pensar assim: bom, eu vou comprar 10, tiro xerocópias de mais 30 e vou reduzir o custo. Eu acho, na minha opinião, eu sou empresário lá no interior de São Paulo, eu acho assim, que tem coisas na vida da gente que são aquelas economias que não vale a pena. Por quê? Você pode criar um problema interno dentro do teu grupo de obreiros. Porque imagina que eu sou um obreiro e o pastor Toninho é outro obreiro. E aí eu tenho uma cartilha bonita, encadernada, chique, no último, como fala, né? E o irmão lá tem o xerocópia. Eu falo: por que a sua é mais bonita do que a minha? Aí já vai criar uma raiz de amargura no coração do irmão lá. Tá vendo? Já criou um problema. Não compensa. Então, olha, praticamente é o nosso custo, é feito em gráfica, é um produto que você vai poder adquirir. Depois da nossa reunião nós vamos estar anotando os nomes. Ontem vários pastores, já foram mais de 1.600 cartilhas solicitadas. Essa cartilha você depois pode ir usando para as próximas reuniões. Isso não vai perder. É um produto excelente. Amém?
E também nós temos um DVD duplo. Esse DVD, eu estava conversando com o pastor Toninho, eu acredito que se você comprar um para a sua igreja, de repente sentar os seus obreiros e passar o vídeo, eu acho legal. O custo dele é R$20, é um DVD duplo, totalmente editado, tudo que foi falado, ele está nesse DVD. Mas a cartilha é algo que, irmão, vale a pena você adquirir. Eu vou ter 30 obreiros. Compre 30 cartilhas. Vale a pena. Amém? Você pode ficar com essa palavra? Vamos aplaudir o nome de Jesus? Você percebe que o obreiro que falou é o obreiro leigo, né? É a pessoa que nunca foi. Ele nem fez o culto, ele acompanhou. Ele falou assim: fui eu, o obreiro de Jesus. Então você é todo mundo envolvido. E a cartilha já passou um papelzinho em cima para você. Você pode fazer uma anotação e entregar lá onde estão os livros. Depois a gente encaminha para você. É só você marcar endereço e é convidado. Olha só, e o DVD também. O DVD você usa para treinar o seu pessoal. Para terminar, para fechar rapidamente, passar números agora, coisa concreta. Olha lá. Nós começamos isso dia 7 de abril, pastor. 7 de abril de 2009. E a gente queria fazer 50 cultos. Nós fizemos 60. E houve 32 conversões. Houve uma alegria. Aí nós fizemos de novo em julho. 70 cultos. Houve 47 salvos. Aí nós fizemos de novo em novembro. 75 cultos. 49 salvos. Aí nós fizemos de novo em janeiro de 2010. 76 cultos, 51 salvos. Aí fizemos de novo em abril de 2010. 79 cultos. Nossa, boa festa. Boa festa. 71 pessoas aceitaram Jesus. Foi a maior colheita. Mereceu até foto. Até foto. Eu até sugiro você fazer isso. Legal. Quando os seus obreiros vierem para a igreja, eles vêm para a igreja, reúne depois que terminou, em frente ao púlpito, em algum lugar que você queira, e bate uma foto e documenta. Essa foi a equipe de obreiros. Tem mais de 79? Óbvio. Tem mais de 79 por quê? Porque esse povo que está aí, ele leva um acompanhante. Então, na verdade, você usa quase 200 pessoas para fazer esse 79 aqui. É um milagre, certo? Mereceu até foto. Aí, junho de 2010, 74 cultos, 50 salvos. Outubro, 90 cultos, só 46 salvos. Mas foi um culto atípico. A gente chama de culto da reconciliação. Quando as pessoas voltavam para casa, a comentário era esse. Voltar para a igreja, o comentário era esse. Ou a maioria é gente desviada. Entendeu? Gente afastada. Então houve muita volta. Aí janeiro. Nós já começamos em janeiro. O Brasil começa depois do carnaval. Mentira, o Brasil começa no dia 1º de janeiro. Tem essa conversa não. Quem chega primeiro deve ser mais limpo, não é assim? Não tem que esperar. 81 cultos, 56 salvos. Aí a gente foi mais audacioso. Hoje, eu falo isso com toda a humildade, nós temos estrutura, pastores, para fazer 200 cultos. Só que nós não temos casa para fazer 200 cultos. Não é o problema daqui. Aqui tem muita mais, lá só tem 1.200 casas. 100 fazemos parte do Paraguai. Total de 9 edições, 700, vamos colocar 700 cultos realizados, 458 pessoas salvas. Isso dá um percentual de 65% das casas visitadas houve um aproveitamento. Se vocês atingirem esse aproveitamento, em 10 mil cultos, vai ganhar 6.500. É a conta das panelas, filho. Quanto maior a panela, maior o caldo. Não é? Pessoas atingidas. Eu multipliquei por 4. A média é 4. Piracicaba deu média de 4,5. Mas aqui a média vai subir. Pastor, vou explicar para vocês os treinamentos que vocês vão ter. A média aqui vai subir. Você pode dar uma glória a Deus? 4. Então, 2.788 pessoas. Amados, para nós isso é um fantástico. Só não esqueça que a minha panela só tem 6.000 habitantes.
é meia cidade atingida em 2 anos de trabalho. Em 2 anos de trabalho. 16% das pessoas foram salvas. Essas são umas fotos de obreiros, como você vê, obreiros leigos, pela primeira vez, que é uma daquelas moças, minha filha, aí a igreja, pode voltar, pode ir, e o povo orando pelas pessoas, aquele irmão é policial, é cadeirante, até ele vai fazer culto familiar, né? Só ele fala para mim assim, só não manda eu em casa de gente endemoniada, porque vai que manifesta o demônio derruba minha cadeira, aí quem me pega? Ele é brincalhão demais, vamos vencer aí. Aí ao final volta lá é um ano de oração que a gente está contando vitória, porque o gostoso de voltar, quem já jogou bola aqui? Quem joga bola? Joga bola? Não é gostoso quando você acaba de jogar bola, tirar a onda dos outros? O dia, não sei o que, assim. Então a gente volta lá para conversar, para dar risada, para contar história. E a alegria do povo é contagiante. Agora foi o treinamento de Piracicaba. Aí já a panela é um pouco maior, né, filho? Aí a panela já aumenta. Lá são 440 mil pessoas. Fizemos um treinamento para os obreiros. Esse foi só obreiros e pastores que foram fazer o culto. O pastor Toninho e equipe estiveram lá presentes com a gente. 950 líderes treinados. Resultados de Piracicaba. Segura um pouquinho aí. A gente tinha um objetivo, nasce uma igreja um dia. Eu pensei assim, vamos nascer uma igreja com 200 pessoas. Para eles eu falei 300. Mas Deus nos surpreendeu. Resultados: por enquanto só 26 igrejas, faltam 9. 522 cultos, 2.400. Isso aqui não é projeção de quarto, isso aqui é real. Eles contaram o número das pessoas das casas. 2.475 pessoas. Até agora, 419 pessoas salvas em uma noite. Olha para mim, mesmo, fala para mim, meu irmão. Se encher o Mineirão, quando ficar pronto, a gente consegue ganhar 400 pessoas uma noite. Pode conseguir ter mais. E o custo disso? Isso aqui é custo zero. Projeção de Piracicaba. Projeção, agora. Eu fiz a média, 35 igrejas, vamos atingir 700 cultos, vamos atingir 3.370 pessoas e vai se ganhar 500 e poucas pessoas para Jesus Cristo. Isso é poderoso. Precisou de 9 edições de IPUNA para chegar em uma de Piracicaba. Vocês em uma edição aqui vai precisar 10 edições nossa lá, ou 20 edições em Piracicaba para chegar em uma de vocês. A panela é maior, né, filho? A panela é maior. Então, com a panela maior, você tem que correr um pouco mais também. Você tem que correr como Corsa. A Corsa ela não anda que nem o Tatu. O Tatu anda com perninho assim, demora para chegar. A Corsa dá mais galope. Ela dá saltos. Assim como a Corsa procura as correntes das águas, né? Você vai dar galope em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu falei para o pastor, o Guinaldo está incumbido segunda-feira de entrar no site, e se não tiver ninguém registrar no Guinness Book o recorde de cultos em um dia só lá de Piracicaba. E eu com todo prazer cedo posto para vocês na data suas como campeã em cultos simultâneos em um dia só aqui na Grande BH. Vocês são fortes. Um são com óleo, isso é muito importante, viu, gente? Leva o flaconete de óleo para ungir a casa. Pastores, estou encerrando a minha fala. Você leva o flaconete, dá para o seu obreiro e ensina ele a ungir aquela casa. Em uma igreja precisa de várias pessoas para manter a obra. Precisa da Marta, da Maria e do Lázaro. Isso Jesus nos ensina. Maria sempre servia a mesa. Uma igreja sem Marta sempre servia a mesa. Uma igreja sem Marta é um problema. Eu, como pastor, às vezes eu não sei nem ligar um data show, mas as Martas ligam. As Martas limpam o banheiro, as Martas cuidam da cantina,
as Martas cuidam das crianças. Então nós vamos ter as Martas que vão agenciar as casas, vão buscar pessoas. Mas uma igreja tem que ter Maria, tem que ter aquele nardo de perfume que joga sobre o mestre, o perfume enche a casa, dá o sabor. Tem que ter gente que ora, tem que ter gente que adora, tem que ter gente que prega, e Deus vai levantar essas pessoas. Mas se você ler na Bíblia, lá no livro de São João, você vai ver que as pessoas iam na casa de Marta, Maria e Lázaro, não para ver só Jesus, não. Elas iam lá para ver Lázaro, porque Lázaro era um milagre. Então vai acontecendo os cultos simultâneos. Pessoas como Marta arrumando casa, preparando o ambiente. Pessoas como Maria pregando a palavra e abençoando o povo. E vai haver milagres em nome do Cordeiro. Amém? E aí você marca o culto da colheita, que é a parte 2, ou seja, estipula uma data, um domingo próximo, ou uma quarta-feira próxima. Você estipula um quarto domingo forte, uma quarta ou um domingo próximo. Todas essas pessoas que foram alcançadas pelos cultos simultâneos, o seu obreiro fica incumbido de trazer para o culto da colheita. E aí, filho, que o Marcelo disse, abriu o olho, chamou de papai e mamãe, ficou. Amém? Que aí vem a graça de Deus. E para mim encerrar, nosso Deus faz milagres. Ensina teus obreiros a orar por milagres nas casas. Eu tenho um milagre fantástico para contar com você pelas casas. O pastor me escreveu, mandou um e-mail, está aqui. Eu vou contar, mas eu vou checar também. Ele disse que uma senhora que estava cadeirante, com dores das pernas muito fortes, não é paraplégica, ela estava só cadeirante por causa de muitas dores, não andava mais de um ano. Através da oração do obreiro, voltou a andar. Então os milagres vão acontecer. Disse que Jesus, para mim terminar minha fala, quando andava aqui na terra, foi na casa de uma pessoa. Fui na casa de uma pessoa lá, muito pão duro. Aqui em Minas Gerais tem gente de pão duro? Pastor Toninho, pão duro? Vamos colocar em pé. Vamos colocar em pé. Eu vou terminar com essa fala. Já passei do meu horário. Depois o pastor vai dar a sequência aqui. Fique em pé. Aí Jesus foi na casa de uma miserável. Pão duro, pão duro. Aí Jesus falou assim: vamos servir um frango com polenta para Jesus e os discípulos. Você imagina o Pedro comendo frango com polenta. Aí foi comendo frango com polenta assim. Jesus falou assim: quantos frangos você matou? Ele falou assim: 4 frangos. Eu percebo que só tem 4 coxas. É assim. Aí 4 coxas. É que os frangos aqui só tem uma perna. E ficou por isso mesmo. Aí terminou de comer, foram passear no terreno. Era um sítio, foi passear no terreno, vai lá. Aí Jesus entrou no galinheiro. Ele falou assim: e frango dorme assim, né? Ele falou assim: eu não falei? Aqui só tem uma perna. Aí Jesus pegou e fez assim, ó. As galinhas acordou tudo. Ele falou assim: ei, Jesus, não perde a mania de fazer milagre, né? Irmãos, Deus não perde a mania de fazer milagre. Fala assim: o meu Deus não perde a mania de fazer milagre. Você acredita que nós vamos ganhar almas aqui em nome de Jesus? Obrigado. As apostilas que você for encomendar, tem um papelzinho que já entregou para você, só marca a quantidade de endereço. Quem não recebeu, olha lá, daqui não passou? Então olha só, vocês podem ir lá onde estão os meninos lá, vai estar toda a equipe lá, eles vão marcar o seu endereço, tá bom? E aí a gente volta, o pastor tem o telefone e você faz a encomenda. Deus abençoe você, muito obrigado. Podemos sentar? Pastores, não saem ainda não, porque nós temos a orientação do que fazer a partir de hoje. Sentem, por favor. Não saia. Nós temos mais alguns minutinhos.
Olha bem, conversando com o pessoal da equipe, atenção, não sai ainda, não terminou. A gente pediu que fosse marcar de 9 a meio-dia, nós vamos terminar até 11h30, são 11h20. Para fazer de forma bem ordenada e organizada, nós escolhemos a última semana de setembro. E nós vamos ter às sextas-feiras pela manhã 5 treinamentos. Você só vai em um. Por exemplo, da primeira à 10ª região vai ser lá no conselho, na sexta-feira de 9 a meio-dia. Aí a comissão vai estar preparando material. Queria até chamar aqui o pastor Lisete, o pastor Robson, Eliane. Eles fazem parte da subcomissão, porque a comissão são 30, né? 30. Então nós vamos estar treinando, repassando, adaptando, adequando para que nós possamos ter o maior resultado possível. Pra você ter uma ideia, o pastor Jairo tem representado, vem cá, pastor. Pastor Paulino, nas reuniões nossas, ele é da comissão também, e eles colocaram como meta lá só investir 3.000 cultos. Amém? Isso é. Então, querem batizar 3.000 almas dia 7 de setembro. Festa das Águas. Então, na última semana de setembro, no dia 26, segunda-feira, então nós vamos fazer a semana do culto simultâneo. Vamos fazer só um dia não, porque de repente uma igreja menor consegue 30 casas. Começa com as casas dos irmãos que cedem as casas, e às vezes os irmãos conseguem casas de outras pessoas que não são da igreja, que aceitam culto na casa. E o nosso alvo, ali em Piracicaba, deu 4,5 por casa, né? Nosso alvo é que envolvamos todos os vizinhos para esse dia, e que nós tenhamos no mínimo 10 pessoas não crentes em cada casa, amém? Trabalhando de forma organizada. 10.000 cultos, fala comigo, 10.000 cultos em um só dia. Então o pessoal de João Molevade está aí? Está ali. João Molevade, ontem estava conosco o Teófilo Otoni, na Duque, Vale do Aço, Itaúna, Divinópolis, que vai estar envolvido. Mas a meta para Grande Belo Horizonte é 10.000 cultos. Fala comigo, 10.000 cultos. E olha bem, 10.000 cultos, 10 pessoas em cada casa. Fala comigo, 10 pessoas em cada casa. Então vai trabalhar aquelas pessoas designadas que vão estar orando pela casa que foi selecionada. Já começa a preparar a casa, selecionar as casas onde vai ter, levantar casas de pessoas que nem vai à igreja, mas que gostariam de ter um culto na casa dela, pessoas que fazem a corrente na quarta-feira, que não é crente, que às vezes quer um culto na casa dela. Você já começa a selecionar de agora até setembro. Falou, em setembro vai ter algo maravilhoso. Segunda, terça, quinta e sexta, dia 26, 27, 29 e 30 de setembro, nós vamos fazer 10.000 cultos. Fala comigo, 10.000 cultos. De repente, se a sua equipe, você tem 10, mas conseguiu 40 casas, você faz 10 na segunda, 10 na terça, 10 na quinta e 10 na sexta. E qual o dia da colheita? Anota aí, dia 2 de outubro. 2 de outubro. Domingo, 2 de outubro. De manhã e à noite. Porque tem várias igrejas que tem culto de manhã e à noite. Você faz uma festa pela manhã e uma festa à noite. 2 de outubro. No decorrer dos meses agora, que nós vamos estar fazendo treinamento de 140 e 140 pastores, que cabe 140 no auditório lá no conselho. Então, o dia que você for chamado para ir no conselho, não falte, na sexta-feira que for sua. A equipe vai estar reunindo com vocês e nós vamos estar delineando uma data para o batismo também. Nós vamos fazer um batismo dessas pessoas. Será no domingo seguinte? Não sei, vamos analisar. Mas a data é a última semana de setembro. 26 de setembro é segunda-feira. 27 de setembro, terça. 29, quinta. E dia 30, sexta. E os obreiros vão estar convidando
preparando essas pessoas, trabalhando elas, para que no domingo, dia 2, nós depois vamos falar também na nossa reunião de treinamento de grupos menores, que serão 140 pastores, nós vamos estar passando sobre organizando esse culto, para que o culto seja realmente uma grande festa da colheita. Amém? Todos entenderam? E a gente vai fazer essa primeira edição, e depois, quando nós terminarmos a primeira edição, nós vamos estar agendando a segunda 3 meses depois. E olha, ninguém segura esta igreja em nome de Jesus. Eu quero também aproveitar o momento para agradecer a presença de vocês. Uma reunião extraordinária sempre fica um ponto de interrogação: será que as pessoas vão entender a arrancada, a pegada da igreja, o momento que é totalmente apoiado pelo pastor Mário Monteiro, pastor Antônio Genaro, por a responsabilidade do pastor Antônio Carlos. Eu fiquei na dúvida, será que os pastores vão comparecer numa reunião extraordinária? Eu queria dar os parabéns a vocês e dizer que a nossa igreja está muito violenta, muito bom. Deus abençoe vocês. Vamos lá, coloque a mão da sua cabeça. E já não se esqueçam, sábado que vem tem reunião de novo, às 9 da manhã. Senhor Deus, nós oramos neste momento, agradecendo ao Senhor por tudo o que o Senhor nos tem abençoado. Agradecemos por essa manhã tão especial, que os teus filhos, saindo, ó Deus, lá da cidade de Peúna, de Piracicaba e de outros lugares, vieram até Belo Horizonte para nos oferecer, ó Deus, isso de Deus que o Senhor tem colocado na vida deles. Que o Senhor os renove, que o Senhor os fortaleça essa equipe e essas igrejas no nome de Jesus. Que essa mensagem, que essa semente que aqui foi lançada, seja, Deus, mais um complemento, mais uma ferramenta para que a igreja de Minas Gerais possa crescer não somente em quantidade, mas também em qualidade. No nome de Jesus nós oramos e abençoamos todos esses pastores, pastoras e obreiros que vieram nesta manhã, neste lugar. Que o Senhor nos leve em paz, em nome de Jesus. Amém. Paz seja convosco. Como secretário de Missões do Estado de Minas Gerais, foi nos colocada a incumbência, através do pastor Mário de Oliveira, do pastor Antônio Genaro, nosso presidente do Estado, uma meta, um alvo estabelecido de alcançarmos 30 mil novas almas batizadas nos próximos 4 anos. De repente nós ouvimos esse projeto maravilhoso dos cultos simultâneos que o pastor Toninho está fazendo em Peúna e também em Piracicaba, agora que ele assumiu a região. E nós ficamos impressionados, fomos até lá com a nossa equipe e de repente trouxemos, e vocês viram aí as imagens desse treinamento com cerca de quase 1.000 pastores, e lançamos a meta de 10 mil cultos, alcançando 100 mil pessoas, uma média de 10 pessoas por culto, e nós realmente batizamos, não em 4 anos, mas em 2 anos alcançarmos esse alvo, que é 30 mil novas almas em 2 anos, ou seja, nos 4 anos nós vamos alcançar, acredito, com essa ferramenta de trabalho, com esse instrumento que nos foi passado, esse treinamento maravilhoso, passo a passo, do culto simultâneo, nas casas dos irmãos, envolvendo, ou seja, as pessoas acederem às casas, serem pregadores, mensageiros, ou seja, cada pessoa sendo um discípulo de Jesus, indo, anunciando e ensinando. Nós vamos alcançar em 4 anos, na verdade, 40 mil novas almas em nome de Jesus. Deus abençoe o pastor Toninho e toda a equipe. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Íntimo e intenso contigo, Senhor. Sentir o teu coração em mim, bater e pulsar em meu ser. Te quero, te amo, te desejo, mais que nunca.
relacionamento íntimo, intenso contigo, Senhor. Sentir o teu coração em mim, bater e pulsar em meu ser.